das funções. Integrantes do grupo: Júlia Ferreira, Manuela Baron, João Marcelo, Gabriel Smart, Daniela Marques e Bernardo Moraes. Professor Rafael Lima, turma 1001. A modelagem matemática. Através desse trabalho, vamos esclarecer a potencial do que a ciência matemática pode nos ajudar a tomar decisões importantes e esclarecer dúvidas gerais como a remuneração dos artistas em plataformas online ou qualquer outro assunto que quisermos. Como iremos fazer isso? Através das funções. Uma modelagem matemática definida como uma fórmula imutável encontrada para calcular valores de situações variadas, como uma corrida de táxi, sendo um valor constante, a bandeira, e outra variável que depende da distância percorrida. Oi, pessoal, eu sou a Daniela e vou falar sobre alguns aspectos do nosso trabalho de inovação matemática. Nosso grupo decidiu fazer um trabalho sobre quanto um artista específico ganha de remuneração em diferentes plataformas de streamings e como isso ocorre. Para essa pesquisa, nós escolhemos as plataformas Deezer e Spotify e comparamos os possíveis ganhos da artista norte-americana escolhida por nós, a Taylor Swift. Uma observação sobre esse trabalho é que os dados das pesquisas e contas são referentes ao valor do dólar. Para descobrirmos o que queremos saber, coletamos os dados de ambos os streamings e fizemos uma função de primeiro grau, achando o possível valor. Antes de mostrarmos as contas, vou falar sobre algumas informações importantes para a comparação. O Spotify é uma plataforma de streaming de músicas e podcasts que foi lançada para o público no dia 7 de outubro de 2008. Já o Deezer foi criado em junho de 2007. Agora a gente vai falar um pouco sobre os dados dos streamings. E para isso a gente escolheu como exemplo a cantora Taylor Swift. Mas antes de a gente falar da quantidade de pessoas que escutam as músicas dela por mês em cada serviço de streaming, a gente pesquisou quanto eles pagam para a gravadora e para a cantora por mês para cada pessoa que escuta. Então, a cada pessoa que escuta, o Spotify paga 0,00348 centes de dólar por pessoa e o Deezer paga 0,00562 centes de dólar por pessoa. Então, você pode ver que tem uma diferença pequena de número, mas o Deezer acaba pagando mais por pessoa. Agora, em número de visualizações por mês, no Spotify ela tem 45.327.103 pessoas que escutam em média por mês, e no Deezer esse número cai bastante e vai para 8.415.323 pessoas por mês. Essa diferença pode se dar por causa que um meio de streaming tem mais visibilidade que outro, e também isso pode ser usado como uma estratégia na hora de decidir onde postar a música e qual serviço de streaming é melhor. Agora, aprofundando um pouco mais para a parte de matemática, depois de a gente avaliar esses dados, a gente chegou na conclusão que a melhor lei de função para isso seria f de x igual a ax, sendo a o valor por streaming e x o número de visualizações do artista por mês. Bom, porém, todos nós sabemos que para cada exceção se tem uma regra, né? E é interessante pensarmos que existem inúmeras possibilidades de acordos que podemos, pensar entre as gravadoras e os compositores. Dentre os casos mais comuns, a gente tem a situação em que o lucro de todos os compositores vai para a gravadora e ela se responsabiliza por utilizar a seguinte função: f de x igual a 43% de ax, sendo f de x o total, a o valor por streamings, b uma determinada porcentagem de todo o valor de ax que ficará com o artista, ou seja, ficará com 43% dos lucros. As gravadoras geralmente ficam com 57% do valor por aí. No entanto, sabemos que isso se torna uma exceção, na medida que a maior parte dos cantores possui contratos com suas gravadoras, as quais possuem mais de um cantor para gerenciar. Com isso, existem algumas mudanças. Bom, eu sou o João e vou falar aqui um pouco sobre os cálculos, ou seja, como exatamente utilizamos a lei de formação supracitada para chegar à conclusão, para alcançar a nossa conclusão tão esperada. Então, como você já sabe, se trata de uma função de primeiro grau, uma função afim. Nela, utilizamos apenas o coeficiente angular, esse coeficiente a, que já foi falado também, uma vez que não se tem um valor fixo nessa equação que justifique o uso de um coeficiente linear, de um coeficiente b, tradicional da fórmula de função afim. Nesse sentido, o que a gente fez foi unir a lei de formação, ok, aos valores pesquisados e fornecidos ali pela internet. Dessa forma, o coeficiente angular é substituído pelos valores aproximados dos streamings, ok?
Ou seja, quanto de fato a Taylor Swift ganha por play em suas músicas nos dois casos, Deezer e Spotify. A esse valor retira-se 43%, que na conta está como 43 sobre 100. A essa altura, todos nós já temos conhecimento de que é a mesma coisa. E para os cálculos, é o primeiro caminho para se fazer, né? Bom, por motivos já mencionados, retira-se 43%. E aí o que acontece? O cálculo se deu dessa maneira. F de x é igual a 43 sobre 100. Esse 43 sobre 100 poderia muito bem entrar depois, mas o que realmente a gente frisou aqui foi a multiplicação entre o valor por streaming, que aí justamente é significativamente distante do Deezer para o Spotify 0,003 aproximadamente, e o Deezer 0,005 também aproximadamente, multiplicado pelos 2x, né? E o que é essa variável escolhida? Essa variável representa o número, né, de visualizações, ou seja, você multiplica o número de visualizações pelo valor ali que aquele streaming representa. No final, retira-se 43%, fazendo ali uma multiplicação. 43% de AX, que aí no caso do Spotify ficaria 136.500 aproximadamente, continua a frisar, e no caso do Deezer 52.500. No total, nós temos uma diferença expressiva entre o Spotify, 58.700 dólares, para o Deezer, 18.300 dólares. Seriam os valores que usualmente, né, comumente, os artistas com determinadas visualizações, nesse caso utilizamos o modelo da Taylor Swift para comparação, ganhariam. É claro que são valores ali arredondados, tá bom? Com isso, eu acho que é muito válido a gente mostrar o gráfico, né? Para que se entenda exatamente como se deu essa conta. Por ser uma função assim, é um gráfico linear, um gráfico crescente, ok? E o que acontece? Esse eixo X, que é o eixo horizontal, representa o número de players, ou seja, o número de plays, o número de streamings. 1, 2, 3, 4, blá blá blá, e assim por diante. Enquanto esse eixo Y, que a gente chama de contradomínio, na matemática, ele representa justamente os valores calculados em função de cada streaming. Ou seja, um streaming equivale a 0,0015 aproximadamente mesmo. Ou seja, os valores são muito pequenos. O que faz ali a grande diferença, a grande relevância é o número de visualizações, que do Spotify é muito maior do que no Deezer, como também já foi ali explicitado. Isso nos permite uma conclusão bastante clara de que seria muito mais vantajoso, no caso da Taylor Swift, um contrato com o Spotify. Isso porque a diferença entre os dois lucros é de aproximadamente 40.500 dólares. É muita coisa. Dessa forma, torna-se de 3 a 4 vezes mais lucrativo um contrato com o Spotify. Frisando que é o caso da Taylor Swift. Talvez um artista mais jovem, um artista iniciante, não tão consagrado como a Taylor Swift, possa usufruir melhor dos lucros do Deezer, por ter uma remuneração por streaming mais expressiva. Bom, foi através desse raciocínio que nós conseguimos encontrar os valores e realizar todas essas inferências aqui. Muito obrigado por assistir, eu espero que tenha sido proveitoso, né? Esperamos que tenha sido proveitoso.